Cuidado para não perder as promessas de Deus. Por vezes a nossa vida nos propicia grandes oportunidades. E além de grandes, essas oportunidades são únicas e raras. O problema é que se a gente deixa que as oportunidades passem, elas não voltam mais. São como as águas de um rio caudaloso. Você nunca mais verá a mesma água passar duas vezes. Você nunca mais vai ver a mesma oportunidade duas vezes na sua vida. É claro, a vida vai lhe propiciar outros momentos, outras oportunidades, mas aquela oportunidade que se foi, aquela oportunidade que passou, aquela não volta mais. E por vezes a nossa vida com Deus é assim. A nossa vida com Deus vai requerer da gente passos de fé, passos de confiança, passos de obediência, para que a gente desfrute das promessas que Ele já nos fez, aquilo que Ele já falou para a gente que iria cumprir. Mas se a gente não obedece, se a gente não crê, se a gente deixa a oportunidade da bênção passar, pode ser que Deus nos abençoe de outra forma, de outro jeito, em outro momento, com outro tipo de bênção, mas aquela se foi. E isso é complicado na nossa vida. Infelizmente, a nossa fé, a nossa capacidade de obedecer à ordem de Deus, mesmo sem ver aquilo que está à frente, por vezes é pequena. Eu falo isso lembrando daquilo que está lá em Números, a partir do capítulo 13 do registro em Números, quando o povo de Israel está diante da primeira vez da terra prometida. Deus havia prometido aquela terra quando os libertou milagrosamente da escravidão do Egito. Você lembra a história? O povo era escravo no Egito há muito tempo e Deus, de uma forma milagrosa, usando Moisés e seu irmão, os liberta da escravidão do Egito com tantos milagres, com tantos prodígios, que fica difícil não crer no poder e na capacidade desse Deus. E eles saem do Egito e poucos meses depois eles estão diante da terra que Deus havia prometido. A primeira vez que eles chegaram diante da terra prometida eram poucos meses após a libertação do Egito. E Deus então pede que eles olhem, avaliem, tracem estratégias e tomem posse da terra que ele havia prometido. A grande questão é que quando eles entraram na terra e viram os empecilhos, viram as dificuldades, viram os gigantes, eles temeram. Foram dominados pelo medo e pensaram e resolveram desistir. Interessante que a promessa de Deus estava ali. Quem os levou a estar naquela posição foi o próprio Deus que os libertou da escravidão com a promessa de que os levaria a uma terra que manava leite e mel. E eles agora estavam diante da terra que Deus havia prometido. Então, claro, haviam as dificuldades, haviam os gigantes, haviam os empecilhos, e se eles continuassem olhando, só olhassem para os empecilhos, para os gigantes, para os obstáculos, de fato, eles não seguiriam em frente, eles não teriam coragem, mas se eles olhassem para o Senhor que os fez a promessa, eles teriam forças para continuar pela fé, obedecendo, seguindo adiante e conquistando aquilo que Deus havia prometido. O resultado da história, não sei se você sabe, é que daquela geração, só Josué e Caleb, que foram os únicos que creram, tomaram posse posteriormente da promessa que Deus havia feito. Toda aquela geração ficou pelo deserto, porque duvidaram, porque perderam o tempo da promessa de Deus, porque esqueceram que quem os colocou naquela posição foi o próprio Deus. Se eles olhassem para as dificuldades, eles pereceriam, mas se eles olhassem para o Deus que fez a promessa, eles teriam forças para seguir adiante, conquistar, batalhar e tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Sabe, por vezes a gente joga fora grandes oportunidades, grandes promessas que Deus nos fez simplesmente porque nos falta fé e obediência. Quando a gente veio para o sul do país há 10 anos atrás, o que nos moveu foi exatamente fé e obediência. Eu me lembro que eu falei para Deus que eu não viria se Ele não viesse na frente, porque eu não sabia como fazer ou como agir dentro de uma realidade de um campo missionário. E quando nós chegamos aqui, o que nós temos nos deparado desde então são gigantes. E se nós olhássemos só para os gigantes que os campos missionários têm nos imposto, têm nos mostrado, a gente já teria feito as malas e voltado para trás.
Mas o que tem nos sustentado no campo missionário é a certeza de que, embora os gigantes sejam muito grandes e assustadores, o Deus que nos fez a promessa é aquele que vai nos sustentar e é aquele que vai nos dar a vitória em meio às dificuldades, aos empecilhos e aos desafios que a vida tem nos apresentado. Meu irmão, meu querido, Deus prometeu para você, tome posse daquilo que Ele lhe prometeu. Não importa o tamanho do gigante, não importam as barreiras, creia, obedeça fielmente aquilo que Deus lhe disser para fazer. E então, por pior, por maior que seja a dificuldade, você vai conseguir tomar posse daquilo que Ele prometeu a você. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tome posse dessa palavra para o seu coração. Deus abençoe a sua vida e o seu resto de semana. Tchau!